entrando no ar o programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson. Eu sou o administrador desse canal e também sou aquele que apresenta esse canal para todos vocês. Estamos fazendo, mês que vem agora, mês de junho, acho que é o mês de junho, nós estaremos completando 3 anos de existência dentro do YouTube. Você será presenteado sempre, como sempre, né? Com o nosso canal. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, né? Muitas estão vindo conosco, estão nos acompanhando. Gente, essas imagens aí são muito fortes, né? Essas imagens que estão aqui do meu lado. Hoje eu vou falar sobre a mitologia egípcia. Então, eu vou direto ao assunto para a gente não dar muita volta, né? Aquilo que eu andei pesquisando e para te ajudar e me ajudar também. E o que isso tem a ver conosco, Denilson? O que a mitologia egípcia tem a ver com os brasileiros? E o que a mitologia egípcia tem a ver com a religião, né? De uma maneira geral, com você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita. É tão importante porque o Egito foi o berço da civilização, né? É o berço da civilização humana. Tem esse ditado aí, e é verdade. Tudo deu-se a entender que teve lá sua participação no Egito, né? Bom, então saiu uma múmia aí, se não me engano, de um faraó, tá, pessoal? E a mitologia egípcia, a gente vai ler sobre ela e ao longo do vídeo a gente vai mostrar para você que o nosso Messias, chamado Yahushua, ele esteve no Egito também. Olha aí que coisa interessante, hein? Ele esteve no Egito. Vamos quebrar um montão de paradigmas, né? Que as pessoas pensam que o egípcio hoje tem pessoas brancas, tá, pessoal? Mas os egípcios é a civilização preta. Eu vou mostrar alguns egípcios pretos para você, né? Para você entender, né? Que o Egito, que nós conhecemos, a palavra Egito, fica dentro da África. E o continente africano, ele tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. Você sabia que tinha 2 Egitos? Você sabia que nós moramos no Egito? Você sabia disso? Não? Não sabia não? Pois é, rapaz. Nós moramos no Egito. Denilson do céu. Você tem cada uma, né? Pois é. E a gente tem que tirar essa ideia do povo hebreu. Porque quando a gente fala da Bíblia, do João Ferreira de Almeida e do povo hebreu, a gente jamais imagina que tudo isso aconteceu dentro da Etiópia, né? Da antiga Etiópia, né? Etiópia é um continente grande, gente. Eu até estava explicando para um amigo a diferença de continente para países. O continente é um bloco de países, né? Ou seja, é um bloco de terra. Mas vamos lá. Vamos ao que eu encontrei dentro de pesquisas, tá? De livros. Eu vou ler o livro. Eu sempre me enrolo porque eu não falo fluentemente inglês. É The Book of Babylon. O livro da Babilônia. Esse livro está escrito em inglês, tá, pessoal? Mas ele foi traduzido, graças ao Pai Yah, ele foi traduzido para a gente poder entender um pouquinho da história do mundo. Porque a gente tem que entender a história, gente. As pessoas creem hoje em Jesus, creem em Deus, porque ela ouviu uma história narrada pela Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, ó, que você tem na sua casa, a Bíblia, João Ferreira de Almeida, essa Bíbliazinha preta aqui, ela narrou, tem 66 livros ela, e ela narrou a história que as pessoas acreditam nessa história, porque a Bíblia tem uma credibilidade de ser a palavra de Deus. Só que essa palavra aqui, Bíblia, tá vendo? Essa palavra Bíblia, tá de trás para frente no programa, né? Desculpa aí que esse programa o programa vê tudo ao contrário. Essa palavra Bíblia, ela foi, como é que eu vou te falar? A Bíblia é o marketing das escrituras, dos manuscritos, dos pergaminhos, né? Dos papiros. E a palavra Bíblia, ela foi colocada nesse livro, Bíblia quer dizer livro dos livros, pela inteligência romana. Gente, vocês vão... Hoje eu acho que a mente começa a abrir para de vocês. Então nós temos vários impérios no mundo. E um dos impérios, que os impérios nunca caíram, eles deixaram sempre suas sequelas aí. Por exemplo, o que nós temos hoje do Império Egípcio? Que o Egito foi um império. A gente conhece a história de José,
né? José o hebreu que desceu para o Egito, houve uma grande fome no mundo, ele mandou construir vários celeiros, não foi? Você não conhece a história? E aí o povo hebreu todo desceu para o Egito, não foi isso? E eles foram confundidos com egípcios porque o hebreu e o egípcio era tudo preto. Você entender, tá? Isso é muito fácil, isso aí. O próprio Messias, chamado Yahushua, eu vou ler para você, ele foi para o Egito fugindo de Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso foi a maior chacina que houve no mundo foi quando o Messias nasceu. E o Moisés também foi a mesma coisa. Houve uma chacina para o Moisés. Moisés já era um... Como é que eu estou te falando? Moisés era um profeta que eles achavam que era o Messias que ia salvar a humanidade. Mandaram matar todas as crianças. Aí você conhece aquela história do rio Nilo, né? Que ele foi colocado no barquinho. O barquinho foi lá para uma das filhas de Faraó, essas coisas todas, e pegou e criou como se fosse filho dele e tal. Aí ele se formou em artes egípcias e tal. E daí essa história que você conhece da história do povo hebreu. Bom, ponto. Então, nós já demos um pontapé inicial. Então, essa Bíblia aqui, o nome dela, Bíblia, ela vem da cidade de Biblos. É uma cidade babilônica, por incrível que possa parecer. E esses estudiosos, os anciões e os inteligentes da cúpula de Constantino, entenderam que eles deveriam criar um sistema político, religioso, militar para comandar e dominar a raça humana, a espécie humana. E ele conseguiu. Ele criou a religião chamada a religião abrâmica, né? E essa religião hoje ela é responsável pela maior parte das religiões do mundo. E os grandes conflitos que existem entre as nações dar-se-ia por causa das religiões. Conflito étnico, tá bom? Vamos lá, sem mais assunto, nós temos pouco tempo para poder mostrar, então essa foto aí horrenda aí que você está vendo aí, ela mostra como os egípcios, eles adoravam essas imagens. Eu tenho uma série de imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, depois eu vou ler o capítulo 2, quando o Messias foi perseguido e parou no Egito, tá? Então a gente já sabe, Egito, Etiópia, Egito, África, tudo dentro da África. Vou falar África para você entender. Brasil, Estados Unidos e toda a América do Sul fazia parte do Baixo Egito. E os outros países acima, Angola, Moçambique e Serra Leoa, e todas essas partes da África e o próprio Egito fazem parte do Alto Egito. O Egito não tem esse nome, tá, pessoal? Isso foi traduzido pelos padres pra gente. Olha, tu vê como é que é essa lama aí, né? O nome do local que você conhece como Egito chama-se Mitzrayim. Mitzrayim. Porque Mitzrayim era um descendente de Canaã, gente. Olha aí, ó. Canaã, vocês sabem que era filho de Cã, filho de Noé, de Noa. Então vem Noé, Cã, Canaã. E a terra prometida para Canaã seria o Baixo Egito, aquele que nós estamos vivendo agora. Ok? Ficou difícil para você entender? Então vamos de novo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Na nossa linguagem, tá, pessoal? O nome não é esse, não. Sem, ele é o filho mais velho. Então Sem ficou com toda a parte oriental do planeta. Os asiáticos. Toda espécie dos asiáticos e parte da África pertence a Sem, aos semitas. Ok? Tá fácil aí? Toda a Europa, os brancos europeus, ficaram com Jafé, o jafetista. E toda a parte da África, que é a parte do sul, né, a parte de baixo, ficou com os descendentes de Cã. Cã foi amaldiçoado por Noé por ter visto sua nudez. Na verdade, quem foi amaldiçoado mesmo foi Canaã, porque ele começou as práticas de adoração aos demônios. E isso fez com que toda a África fosse amaldiçoada por causa da maldição de Cã. E o que existe dentro da África hoje, gente? Existe hoje os canitas, os de Mitzrayim, né? E os de Cush. Então são uma etnia dividida, que a gente tem que conhecer essa história
para a gente poder entender a Bíblia. Ainda tem isso, para você entender a história da Bíblia, você tem que conhecer essa história. Bom, eu acho que eu fui um pouco simples para você, então você já pode idealizar na sua cabeça Egito ficando no meio da África. O Egito fica no meio do continente africano. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para não me perder muito, porque eu fiz um cronograma aqui. Eu não gosto muito de sair desse cronograma não, mas eu tenho que te mostrar uma imagem que a imagem fala mais do que as minhas palavras, né? Eu falo para vocês, mas a imagem ela fala muito. Deixa eu entrar aqui no meu WhatsApp, porque eu tenho uma imagem aqui no WhatsApp que vai ilustrar o que eu estou falando para vocês. Deixa eu conseguir entrar aqui no meu WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Vou passar aqui. Eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo essa imagem no meu rascunho, para mostrar para vocês, gente, como é que isso foi construído na nossa glândula pineal através das escolas, dos ensinos do MEC. Isso você vê na mídia, né? Nos jornais, telejornais, mas essa imagem não pode ficar. Essa imagem, ela vai mostrar muito para você. Olha só, esse aqui, tá vendo isso aqui, gente? Isso aqui é um mapa mundi. É o mapa mundi, mas só com a parte específica. Quando você pegar um mapa lá naquele globo, que é uma história, que é uma invenção do globo, é para ficar na sua cabeça que é uma bola. Tá vendo aqui? Esse é o mapa onde você pode pegar um mapa qualquer aí e você vai ver o seguinte, tá vendo? Brasil, as Américas, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, até parte do Canadá, México, Canadá, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, todos esses países compõem o bloco do Baixo Egito. Gente, o Baixo Egito. Só que, à medida que foram passando as civilizações, os Askenazes, por adotarem um sistema inteligente, eles mudaram esse conceito, principalmente para a religião, né? Então, você, evangélico, presta atenção, evangélico, presta atenção, católico. A sua religião chamada evangélica parece que tem uma coisa de luz, de limpa, né? E é jogada até contra as crenças afro. Toda a sua religião partiu desse continente aí, ó. Desse continente chamado continente africano, que nós chamamos de Etiópia. Tá vendo aqui escrito África, ó? Olha lá, África. Aqui na parte de cima, lá em cima, depois da África, lá em cima, parte desse continente pertenceu a Sem, semita. E o restante do continente africano era pertencente a Cã. Todo esse continente aqui é para Cã. E Cã gerou Canaã. E Canaã gerou Cush, gerou Mitzraim, gerou os filhos chamados da África. São várias etnias dentro da África. Bom, não estou aqui para dar aula de história da África, não. Só para mostrar a mitologia africana, né? Egípcia, é verdade, né? A gente fala aí africana, egípcia, é tudo o mesmo continente. A mitologia egípcia. Vamos mostrar para você a mitologia egípcia. Vamos voltar lá para o nosso... Eu posso estar errando em alguma coisa, tá, gente? Porque eu não sou professor de história. Mas nós... devido ao estudo que nós estamos fazendo e a complexidade desse assunto, que esse assunto é muito complexo, porque mexe com você hoje, é como se criasse para você uma história e escondesse a história verdadeira, entendeu? Dos seus antepassados. Você que é brasileiro, você tem que saber essa história. Primeiro que você já tem que entender que você não foi, que foi colocado na sua cabeça que nós somos um povo oriundo de Portugal. Oriundo de Portugal, na verdade... Pedro Álvares Cabral, Dom João, tudo é lá de Portugal, né? Portugal, ele só veio existir, gente, depois que o Brasil foi descoberto, entre aspas, por eles. Na verdade, portugueses era porto dos ingleses e franceses. E a Inglaterra, só para você entender, se situar, a Inglaterra são os ingleses, são os jafetistas. Vocês estão entendendo? São descendentes de Jafé.
E parte desse povo de Jafé são os descendentes de Gomer, os Askenazes, que dominou sobre todos os outros irmãos, inclusive sobre o jafetista. Então esse jafetista, eles dominaram a Europa. E a Europa, a Inglaterra, que engloba Grécia, Inglaterra, Roma, que é a França, colonizou. É isso que vocês estão ouvindo falar. Colonizou a África. E como eles colonizaram, eles pegaram a história da africana e adaptaram a sua história ao seu panteão. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês? Estão entendendo, né? Vocês são inteligentes, eu sei. Jovens, vocês são muito inteligentes. Queridos, vamos lá. Isso, eu tenho que traduzir isso para todos vocês de maneira simples, que você que está me vendo aí, que não teve um acesso a uma leitura legal, né? A aula de história, nunca gostou de aula de história, tem pessoas que detestam a aula de história. Né? Esse cara é feio, esse cara que está aqui é muito feio. E isso é muito bom para você abrir a sua glândula pineal. E a gente vai falar de glândula pineal para você, que é o olho de Horus, que o olho de Horus, na verdade, é a glândula pineal. Está dentro de você, gente. Tem muita coisa boa para poder falar para vocês a respeito de espírito. Espírito é ligado à mente. Mente, espírito. Então, nem todas as religiões, não estou falando que você deve adorar o espiritismo, coisa desse tipo, não. O espiritismo, na verdade, foi dividido pelos Askenazes para tentar... Foi dividido o entendimento, foi fragmentado todos os entendimentos referentes à vida espiritual, para que as pessoas não entendessem. Não estou dizendo que você tem que adorar deuses africanos, nem egípcios, nada disso. Eu estou mostrando a mitologia de uma forma geral, estou mostrando para vocês a forma como se pensa no mundo. Você pensa de uma maneira, mas agora você vai começar a pensar de outra maneira. Pô, você está vendo imagem, a imagem fala mais do que as minhas palavras. Ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui, eu vou passando aqui. Deixa eu ver aqui a imagem onde eu vou começar. Eu vou começar, gente. Deixa eu ver. Isso aqui é tudo assunto que eu tenho que falar. Eu vou começar por esse livro aqui. From Babylon, The Book. Né? From Babylon, The Book. Esse livro, ele foi escrito na Inglaterra. Ele foi escrito na Inglaterra. Ele não foi feito aqui no Brasil, não. Ele foi escrito na Inglaterra, graças ao Pai A. O nosso amigo Ricardo conseguiu traduzir. Esse livro é muito bom, gente. Esse livro é muito bom, porque ele traz informações. Informações essas que você não vai ver dentro do templo evangélico. Você não vai ver essas informações dentro da Bíblia. Porque elas foram retiradas pelos Askenazes. Para você não entender isso. E se você não entender, você não vai acreditar no verdadeiro Deus. Porque no mundo tem vários deuses. Tem Buda, Maomé, tem Hare Krishna, tem vários deuses no mundo. Vários. Aí vem Tammuz, vem Nimrod, Semiramis, vem os deuses egípcios, Osíris, Ísis, que não vamos falar dele agora, a mitologia, nós vamos falar da mitologia egípcia para você. Vamos lá. Vamos lá ao que interessa. Vamos ao que interessa. Denilson, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Mitologia egípcia, esse é o assunto, hein? A aula hoje é sobre mitologia egípcia. Esse assunto foi retirado do livro Babylon, The Book. Então, o livro da Babilônia. Babilônia, na verdade, foi o primeiro império que a gente sabe. Mas sabe que tem outros sumérios, né? Tem outros impérios atlânticos, tem vários impérios no mundo aí, gente. Vamos lá. Mitologia egípcia. Está na página 30 desse livro aí, se você quiser adquirir ele. E nós temos ele em PDF, tá, pessoal? Mas é um trabalho sensacional. Eu vou postar de novo ele lá no grupo DRM. Você que quer pegar esse livro para ler, eu sugiro que você leia, cara. Leia porque é muito importante. Vamos lá. No panteão egípcio havia muitos deuses. No panteão egípcio, no panteão egípcio, no panteão grego, no panteão romano, no panteão brasileiro, tem muitos deuses, muitos mitos, muitas lendas. Então, no panteão egípcio havia muitos deuses. Os deuses mais famosos que você conhece, um se chama Osíris, o outro se chama Ísis e o outro se chama Horus. Você já ouviu falar do arco-íris?
Então, o arco é aquele símbolo que o papai colocou no céu. Nosso pai Yahweh colocou no céu. Os egípcios, não contente, colocou o íris. O íris você vem de Osíris. Tá vendo? Osíris, íris. Então, arco-íris. Quando você fala arco, você não precisa falar o íris. Mas o íris foi colocado para acrescentar a mesma coisa, o sol. E todos esses países, eles adoravam o sol. E por adorarem o sol, eles introduziram as suas culturas nos povos que eles dominavam. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas eu acho que dessa forma dá para você entender. Então vamos lá, vamos falar da mitologia dos egípcios, a egípcia, que ela é muito grande e ela está influenciando o mundo até hoje, tá, pessoal? No panteão egípcio havia muitos deuses. Os deuses mais famosos eram Osíris, Ísis e Horus. Tem mais deuses, tá, pessoal? Esses deuses formam uma trindade. Você já ouviu o triade? Triade, trindade, é a mesma coisa que existe a trindade dentro da igreja evangélica. Tem gente que me contesta. Essa trindade que você conhece dentro da igreja evangélica, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é o resquício da mitologia egípcia, da mitologia grega e da mitologia romana. Não da mitologia dos hebreus, do povo escolhido por Yahweh. Vai vendo, hein? Vai vendo. Perdão. Horus era o filho do Deus Sol. O Deus Sol, no cristianismo, inventado por Constantino, o Deus Sol se chama Jesus. Tá assustado com o que eu estou te falando? Pois é, o Deus Sol se chama Jesus no cristianismo. O Osíris é a deusa Lua e a Íris chama-se a Triade. Era muito comum no mundo antigo e chegou aos nossos dias. Anteriormente, Osíris era o deus Nilo, Ísis representava a deusa Terra. E isso está intrínseco ou dentro da ideologia dos indígenas sobre Pachamama, né? Sobre a ideia de uma terra-mãe gerando outra, gerando água, gerando... Cara, isso é uma história louca que agora, em poucos minutos, não dá para me contar para você. Vamos lá! Os egípcios também adoravam os animais. Ah, isso aí vocês vão ver, né? A natureza e os 12 deuses. Hércules, você não sabia não? Mas o Hércules era um desses 12 deuses. O nome dele era Herodoto, o historiador grego. Perdão, Herodoto é o nome do historiador grego, que diz que os gregos adoravam... Vamos ver aqui a outra página. Adoravam... Deixa eu ver. Ah, beleza. A nossa trindade, vou pular um pouquinho assim, adoravam o deus Hermes, voltemos agora à nossa triade Osíris, que é quase trindade, Osíris, Ísis e Horus. Penso que, a mais do que qualquer outro deus, a lenda de Osíris sofreu uma grande transformação através da passagem da história. Isso é mitologia, tá, gente? No começo, tenho certeza que era um deus subsidiário, mas surgiu para o status de um deus do sol. Na mitologia egípcia, a lenda diz que Osíris era rei do Egito e casou com sua irmã Ísis. Quando Osíris foi à guerra, seu irmão Sete o assassinou. Sete eventualmente cortou o corpo em 14 peças e espalhou sobre uma área remota. Ísis, desinteressante, começou a procurar o fragmento e os encontrou, excesso pálido, aí essa palavrinha que você vê aí, tá? O órgão genital, que havia sido comido por um caranguejo no livro. Olha essa história, viu, gente? Ísis recompôs o corpo do seu marido morto, conectando habitualmente as partes. Ela então efetuou os ritos de embalsamento e isso restaurou o corpo para a vida eterna. Você vê essas múmias, né? Eles fazem muito isso aí, culto à múmia. A história e a lenda das mitologias egípcias antigas são volumosas e interessantes. Eles têm os seus homólogos no Oriente e Ocidente, na Babilônia, na Grécia e em Roma. Na Grécia e de Roma, a cultura da civilização se espalharam por todo o continente europeu. Então toda a história dos egípcios foram roubada pelos europeus. Então você vê aqui, ó, Oriente, Ocidente, a história dele está envolvendo todo mundo. A história do Egito tem todo mundo. Aqui nós temos a história do Egito. Eu quero dizer para você que a matemática, quem inventou a matemática foram os
egípcios, o berço da civilização. Agora, para encerrar a história do Reino Velho, basta mencionar o fato de que Khufu, o primeiro rei da quarta dinastia Melpipe, erigiu a maior pirâmide. Gente, essa história da pirâmide é uma história muito, muito estranha, muito esquisita, muito estranha mesmo. E tem pirâmide de tudo quanto é parte do mundo. Então isso aí é um maior caô que diz que pirâmide foi dos egípcios. Tem pirâmide no Brasil, tem pirâmide na Austrália, tem pirâmide no fundo do mar, tem pirâmide na China, agora tu tá vendo pirâmide de tudo quanto é lugar. Tem pirâmide até na Lua. O pessoal diz que em Marte tem pirâmide. Olha só, o pessoal tem mais o que inventar, né? Esse beduíno do Sinai para a Palestina. No entanto, o Egito foi definido para um período de declínio. Pepe II reinou 90 anos antes de Cristo, 2566. Como é que eles sabem dessa história, né? De repente está na mitologia grega mesmo, na mitologia egípcia, né? Que é uma mitologia antiga. Aqui é a capa do livro, tá, gente? Essa capa é uma capa muito, muito forte, tá? Do livro que eu estou lendo agora, esse livro falando sobre a mitologia. E agora vamos o termo definir a etimologia da palavra mitologia, conjunto de mitos determinado pelo povo. Ó. Estudo dos mitos e suas origens. Isso é mitologia. Logia, pessoal, sempre estudo. Tudo que tem logia no meio é estudo, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos definir mais à frente. O que significa mitologia? Mitologia é uma crença, é um sistema de crença composta por séries de narrativa chamada de mito. Essa história busca explicar tudo que existe e é importante para uma sociedade. Então, todo mundo tem a mitologia, ou seja, tudo a história, né? Nós, por exemplo, nós sabemos a nossa história, não sabemos? O MEC contou pra gente que 22 de abril de 1500, o país foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. É verdade essa história? Não, não é verdade. É mentira? É um fake. Mas essa história ela é difundida na cabeça das crianças que estão agora, nesse momento, um montão de criancinha está no colégio, ouvindo os livros didáticos, dizendo que nesses livros Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Quando, na verdade, deveria ser falado a verdade que esse país aqui é o Egito. Esse país é o Baixo Egito, faz parte da África. Tudo isso que eu estou trazendo para os senhores é para poder desmistificar aquela história de Israel sendo lá no Oriente Médio. É só por isso. Que a mitologia, tem vários tipos de mitologia, gente. Tem mitologia brasileira, egípcia, tem mitologia romana. Eu vou falar disso aqui ainda, se der tempinho, e você estiver interessado nesse assunto, por favor, fique aí no finalzinho, temos algo muito melhor para poder passar para vocês. Então, essas histórias buscam explicar tudo que existe e é importante para uma sociedade. Os mitos são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza. Vamos para frente. Ó, isso tudo eu estou buscando dentro do Google, tá, pessoal? E tem gente que me questiona, então vai nesse Google aí e questiona ele. A mitologia é o nome que se dá à ciência que estuda os mitos. É consenso entre os especialistas que mito é um conjunto de história explicativa que tem objetivo, entre outras coisas, levar o homem a refletir sobre determinados aspectos da sua condição humana. Então, mitologia, gente, ele é diferente de crenças. Crença é uma coisa e mitologia é outra, tá? Mas vamos lá. Aí eu perguntei, a mitologia grega é repleta de vários seres. Vamos falar um pouquinho da mitologia grega. Principal, seres mitológicos gregos e suas características. O centauro, criatura com dorso, cabeça e braços de ser humano e pernas de corpo de cavalo. Esse é o centauro. As quimeras, que são seres com rabo, né, com o rabo de uma serpente, a cabeça de um leão. Então dizem que essa quimera, ela tem uma lenda, né, que a gente já ouviu falar, e talvez você já deve ter ouvido falar, que quando as pessoas elas cometem muito pecado, essa quimera vem e fere as pessoas, ferida espiritual, ela fere a alma das pessoas. E elas são seres enviados pelo ômago do inferno para poder buscar pessoas que estão com as áureas ou a alma preta, a alma em trevas. E as trevas são oriundas dos pecados das pessoas. E aí eles vêm, quando essa pessoa é picada por uma quimera, né, inclusive às vezes tem relato de pessoas que
elas do nada do sonho, né, dormindo, não sei se esse é o caso de vocês, elas aparecem arranhadas, né, com machucados, né, e esse machucado basicamente acontece depois que a pessoa comete um ato de um pecado que ela sabe o pecado que ela está cometendo, o homossexualismo, o lesbianismo ou qualquer outro tipo de pecado, o homicídio. Então essa quimera vem, ela não tem a proteção, a pessoa não tem a proteção divina. Isso é uma, não estou afirmando, tá, pessoal? Isso é uma ideia para vocês. E aí, se já aconteceu isso com você, você comenta aqui, faça seu comentário aqui. Então, as quimeras atacam a vida espiritual das pessoas. Ataca a alma. Quimera ataca a sua alma. Porque o inferno se alimenta da sua alma. Então, é preciso levar você, eles são açoitados. As quimeras são açoitadas pelo inferno, pelos seres do inferno, para poder arrancar a sua alma e levar a sua alma para lá. Mitologia, tá, pessoal? Cérebro, Minotauro, Ciclopes e Górgonas. Esses são a mitologia grega. Quais são os 3 tipos de mito? Cosmogonias, mito de origem e destruição, incluindo messiânicos e milenários. Aí vem a nossa ideia. E mitos folclóricos, muitos fundadores, onde se explica a origem de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade ou uma comunidade. Mito narrativo, mito de providências e destino. Vamos mais adiante, vou lendo rapidinho porque tem muita coisa para te mostrar. Aí eu perguntei, quantos tipos de mitologia existe? Ó, não é possível precisar quantidade de mito, de mitologia. Ó, não é possível precisar quantidade exata de mito ou mitologia existente. Diversos povos construíram diferentes e complexos sistemas mitológicos. Existe o mitológico dos hebreus, tá? Existe a mitologia do hebreu. Tem mitologia do hebreu, mitologia do egípcio, mitologia do romano, mitologia do grego, mitologia do brasileiro. Beleza? Tem várias mitologias, tá? Vamos ver aqui mais, pessoal. Tipos... Tem mitologia no Brasil? Qual foi a primeira... se tem mitologia no Brasil. Mas aqui, daqui a pouco eu falo sobre mitologia no Brasil. Vamos falar da mitologia chinesa, que ela é um conjunto de histórias e lendas e ritos da China, passado de geração para geração de forma oral escrita. A mitologia da China é o dragão. Será que é mitologia mesmo? Mas eles adoram o dragão, né? A China adora o dragão. Não vamos entrar muito em detalhe, depois vocês caçem aí. A mitologia brasileira é diferente. A mitologia brasileira, eu lembro quando era na escola que eu estudava, sobre a mulher sem cabeça, uma mula sem cabeça. Foi uma febre, né, nos anos 60, 70 e até 80, né? Então, aí temos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que era um show, uma novela criada para criança, né, um show para criança, e falava muito de Saci Pererê, mula sem cabeça, lobisomem, Curupira, Caipora. Os secundários, segundo o mesmo autor, compreendem o Boitatá, Mãe do Ouro, Minhocão, etc., regionais, Corpo Cerco, Porca de 7 Leitões, Mão de Cabelo, Cavalo Branco. Então, essas lendas aconteceram aqui no Brasil, tá, pessoal? São a mitologia. Aqui eu peguei uma reportagem, que também é mitologia. O fim do mundo estipulam que quando o sol será, quando a terra será engolida pelo sol. Gente, isso é fake. Isso é história. O sol, ele não é uma bola de fogo, como a NASA conta para vocês, mas isso foi criado na cabeça de vocês, essa ideia. Mas eu não vou entrar nisso não, porque isso aqui é mito. Então vamos passar para outra, que é o mais importante. Aí vem essa figura, né? Vem as fotos, né, da mitologia egípcia. Parece que essa cor aqui é dos egípcios, né? Mas eu vou te mostrar a verdadeira cor dos egípcios. Isso aqui, gente, é o olho de Horus. Esse olho de Horus, sabe o que esse olho de Horus é, gente? A glândula pineal, o terceiro olho que tem dentro de todos os seres humanos. Ele está aqui, ó. Ele é do tamanho do caroço de um feijão. Ele faz a sua ligação com o mundo espiritual. É quando você desliga, quando você vai dormir. Quando você deita para dormir, quando você cai no sono profundo, então você aciona a sua glândula, libera hormônio, a sua glândula pineal libera hormônio no seu corpo, porque o seu corpo ele entra em descanso. Então você está acessando o mundo espiritual e tem uma seita, tá, pessoal?
Tem uma sociedade secreta que ela utiliza, e ela é egípcia, e ela utiliza a magia descrita na glândula pineal. E por que é que vocês não desenvolvem, nós não desenvolvemos o terceiro olho, esse que eles chamam no hinduísmo de terceiro olho? Por causa da calcificação da glândula pineal. Ela é calcificada como, Denilson? Flúor do creme dental, eles chamam de pasta de dente, tá, pessoal? Creme dental, água com flúor, o flúor do tratamento dentário, esse flúor, ele calcifica, além da alimentação, tá, pessoal? Nossa alimentação, ela tem tudo para poder calcificar, para você não liberar os seus pensamentos empíricos, ou seja, os seus pensamentos que não são da ideia humana. O humano coloca o que ele escreve aqui, mas na sua cabeça existe um pensamento. Vou dar um exemplo para você, bem claro, né? Os cientistas escondem isso de todo mundo, a 7 chaves. Cientista só acredita naquilo que ele vê, né? Naquilo que ele pode explicar, não é isso? Beleza. Ainda os cientistas dizem que existe uma linha que divide o Equador. Olha só, o mesmo cientista que diz que eles acreditam em que eles podem provar, eles dizem que existe uma linha imaginária que divide o Equador. E dali eles fazem os cálculos para fazer as suas ideias. É verdade isso? O que você acha? Eu vou deixar você responder. Porque existe uma briga entre os terraplanistas e os terraglobistas. Tem os que são contra, que a Bíblia fala de um jeito e a ciência fala de outro jeito. Então, você que decide você que tem que decidir se aceita arroz ou não, você que decide. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Estou com 36 minutos, tenho que correr, né? Aqui está o que eu queria mostrar para vocês. Aqui. Os verdadeiros egípcios são dessa cor. Os egípcios. É dessa cor aqui, ó. Pretão. Egípcio. Egito. Ué, mas... Denilson, não é isso aqui? Não, gente. Isso aqui já teve a miscigenação dos ingleses, né, dos jafetistas, já misturou a raça. Aqui é misturado, né? Aqui é misturado. Aqui é a raça pura dos egípcios. Aqui é a raça pura dos egípcios. Fala raça, né? São sangue puro, pessoas sem mistura de etnias. Ficou fácil para você? Um egípcio. E aí você vê uma novela numa rede dessa de televisão aberta, que eu não vou falar o nome, que vocês sabem, do qual eu pertenci, que mostrando lá na novela que eram todo mundo branquinho, ou clarinho, careca, clarinho. Não, é dessa cor aí, ó. Tá vendo como é que a imagem vale mais do que muitas palavras? Olha aí, ó, é egípcio, gente. Os egípcios eram da cor dos hebreus. Hebreus e egípcio. Egípcio e hebreu. Eu sou egípcio, eu sou hebreu. Eu sou egípcio, eu sou hebreu. Miscigenado. Por isso que minha cor ficou um pouco mais clara. Porque na minha família tem descendentes portugueses. Que portugueses não é Portugal. São ingleses que fizeram essa nação. Que na verdade são jafetistas. Gente, que loucura. Que loucura. Meus amigos. É isso aí, ó. Aos deuses. Os deuses egípcios aí. Pantaleando o time de deuses egípcios aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Aqui vem, ó. Os egípcios, eles são africanos, descendentes de Ramitas. Todos os Ramites são descendentes de seu pai Ram. O primeiro egípcio se chamava Mizraim. O primeiro egípcio, presta atenção. Então não tem nada de Egito, é Mizraim. O primeiro egípcio se chamava Mizraim. De acordo com os hebreus, esses Mizraim era filho de Ram. Gênesis capítulo 10, versículo 6. Gênesis 10, 6. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 10, 6? Vamos lá. Vamos na Bíblia para a gente ver Gênesis 10, 6. Denilson, que coisa, meu irmão. Vamos ver lá. Sai aqui um pouquinho. Vamos ver lá. Gênesis capítulo 10, versículo 6. Bíblia King James. Bíblia King James, vamos lá. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 6. Olha aí, ó.
Ó, aqui está falando Jafetista, a origem dos povos e nações. Eis a descendência de Sem, de Cã, Jafé, filho de Noé e filhos deles. Gênesis 10, 6. Olha aí. Os canitas. Estes foram descendentes de Cã. Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã. Cã, Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã. Então, esses descendentes que a Bíblia vem trazendo essa informação formaram o continente etíope ou o continente africano. O senhor está começando a entender? E dentro do continente africano existe um país chamado, dentro do Egito, do continente africano tem o Egito, e dentro do Egito tem o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito, o Brasil, os Estados Unidos e os países da América, e o Alto Egito. O que eles chamam de Egito é, na verdade, Mitzraim, um dos filhos, descendente dos filhos de Noé. Uau, meu irmão, quanto conhecimento! Não é, gente, é só pesquisar. Eu quero terminar aqui, eu ia falar sobre Yahushua, né? Ele ter ido para o Egito. Você vai ficar com o dever de casa. Você vai pegar o livro de Matitiarro, no capítulo 1, vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Matitiarro, ou Mateus, capítulo 1 e no capítulo 2. Aí, você vai ler aqui, ó, Mateus, você vai ir aqui no livro de Mateus, vou botar aqui na Bíblia King James, que é mais fácil, ó. Ó, Mateus, capítulo 1. A linhagem de, eles falam Cristo. Cristo é grego, do Messias chamado Yahushua. Aí você vai ver a linhagem todinha. Lê a linhagem, gente. Vocês vão entender muita coisa. Aí no capítulo 2, a visita dos sábios e a fuga dele, ó. Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou exatamente acerca do tempo em que a estrela ia aparecer, aquela estrela que você vê no céu lá. Que muitos canais estão falando aqui que a Bíblia que existe nos céus, ninguém consegue... Aqui, ó, fuga por Egito, ó. Capítulo 2. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: levanta, toma sua mãe e foge para o Egito. Era para o Egito? Não, era para Mitzraim, gente. E para ele se esconder lá, para Yahushua se esconder no Egito, gente, para Jesus, vou falar para você que é evangélico, para Jesus se esconder no Egito, como é que se esconde um cara branco no meio de gente preta? Como é que se esconde? Me explica, se você puder me explicar, me explica, por favor. Aí, é por isso que a gente está mostrando para você. Por que a gente está mostrando para você? Por causa disso aqui, ó, meus amigos, ó. Por causa disso aqui, deixa eu fechar aqui. Por causa disso aqui, ó. Eu vou mostrar para você por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Olha só. Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. São o Egito egípcio, Mitzraim, Egito, mitologia. Então as mitologias se fundiram. Nós, brasileiros, nação do Brasil, povo brasileiro. Por favor, gente, pesquisa, cara. Os senhores estão sendo enganados por essa religião chamada católica e religião evangélica. Aliás, os senhores estão sendo enganados pelo MEC, por todo mundo. Acreditando vocês ou não. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Deixa o seu like, é muito importante, e compartilhe nossos vídeos. Hoje, às 19 horas, queridos, meus amores, povo do Criador, Yahoo, jovem, hoje, 19 horas, nós temos um encontro marcado. Sexta-feira temos um encontro marcado com vocês aqui no canal DRM. Você, DRM Rodrigues, se inscreva aí, deixa o seu like, se inscreva aí. E vamos conversar mais um pouquinho, tá bom? Um beijão, fique na paz de Yahushua e não deixe de se inscrever no canal, tá? Para gerar engajamento. Tchau!